Mas vocês sabem que eu sempre carrego livros, né? Então a gente está sempre falando de livros. E eu tenho, por onde ido, eu tenho falado desse livro, Desvendando o Mistério da Fé, que é do Charles Price. E essa é uma mensagem que possivelmente ele viveu entre 1922 e 1930, o seu ministério ali nos Estados Unidos. O Dr. Charles Price, ele foi muito usado no ministério de cura. E aqui ele traz uma visão muito equilibrada sobre o mistério da fé, como exercer fé com graça, como exercer fé sem condenação. E nós vamos entender, lendo esse livro, que a fé não é nossa, mas a fé é de Deus. E junto com essa mensagem, nós temos indicado também esse livro, A Presença Transformadora, do Tom McKen. Tom McKen é filho de casais missionários da Irlanda do Norte, e ele nasceu no Brasil, e ali uma das cidades ali ao redor do Rio Grande do Sul, e depois, com 17 anos, ele volta para a Irlanda, serve no exército e fica por lá, mas crendo e amando o Senhor, e ele se tornou um CEO de uma grande empresa multinacional. E dentro dessa grande empresa, ele desenvolveu a prática da presença de Deus. E ele fala muito sobre o fato de nós estarmos em Cristo e desenvolvendo a nossa vida junto com Cristo, seja no trabalho, seja na vida secular. Ele mostra que em nenhum momento a obra de Deus é nos anular, mas a obra de Deus é nos usar junto com Cristo. Então, às vezes se fala muito sobre a morte do eu, mas a morte do eu é a sujeição da carne para o governo de Cristo. A morte do eu não anula quem nós somos. A morte do eu não anula a nossa pessoa. Isso é muito importante quando nós pensamos na obra de Cristo. Então fica aqui uma dica literária para vocês. Muito bom. Eu queria falar com vocês sobre um assunto que está dentro do tempo. O que é que ele está falando, né? O que é que está dentro do tempo? Eu quero falar sobre a ressurreição de Cristo. Por que está dentro do tempo? Porque o costume judaico messiânico é falar sobre a ressurreição nesses 49 dias que antecede o Shavuot, que antecede a festa de Pentecostes. A festa da Páscoa e a festa de Pentecostes é a única festa em que se contam os dias cronologicamente. Dia 1, dia 12, dia 3, e nós estamos no dia 28, de acordo com o nosso calendário, né? Estamos no dia 28 da ressurreição. No dia 18, foi isso? 18 de abril? Está certo isso? No dia 18 de abril, ou foi 20? A ressurreição foi 20, né? A ressurreição foi 20. E hoje é dia 18. Certo? Oi. Está aqui ainda, né? Então, nós estamos a 28 dias da ressurreição, faltando 21 dias para a festa de Pentecostes. Então, eles fazem essa contagem como o Homer. O Homer é uma medida de contagem, de volume, e nós estamos agora a 28 dias da ressurreição. Jesus, depois de ressuscitado, quantos dias ele andou sobre a terra? Vamos ver. 40 dias. Sobre o que ele falou? Sobre o reino de Deus. Então, o reino de Deus nos aponta, nos remete ao futuro e ao presente. O reino de Deus é dinâmico.
O reino de Deus, ele não é estático. O reino de Deus tem uma dinâmica. E essa dinâmica do reino de Deus ela é mostrada através da ressurreição. E eu gostaria de conversar com vocês sobre essa visão apresentada pelos apóstolos, voltada para a ressurreição de Jesus. Abra suas Bíblias comigo em 1 Pedro, capítulo 3, 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. Eu tenho falado esse ano de 2025 sobre o Evangelho. No final de 2024, quando estava lendo a Bíblia com a Keila, nós estávamos sentados na nossa sala, quando eu senti o Espírito Santo chegando. Eu senti como Jesus entrando na sala e ele me apontando as Escrituras, especialmente para as epístolas de Pedro e Paulo, falando sobre o Evangelho. Então eu estou muito impactado com a importância de nós pregarmos o Evangelho nessa perspectiva apostólica. O que eles queriam, qual era a ênfase que eles davam quando pregavam o Evangelho. E aqui em 1 Pedro, capítulo 1, verso 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que não está reservada, e que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para ser revelada no último dia. Então, nós estamos vivendo os últimos dias, mas Pedro está falando do último dia. Pedro está se referindo sobre o dia do Senhor. Eu não vou entrar nesse aspecto, mas é importante nós compreendermos que Pedro está falando o tempo inteiro sobre o futuro. E quando ele fala sobre o presente, ele fala que nós fomos regenerados. Ele nos regenerou para uma viva esperança. Então, quando nós pensamos na ressurreição de Jesus, nós precisamos pensar na esperança. Nós precisamos pensar como e para que Ele nos resgatou. Por que Ele nos resgatou? Porque nós precisávamos urgentemente ser libertos do poder da natureza humana. Então, nós não fomos libertos da natureza humana. Nós fomos libertos do poder da natureza humana e agora nós estamos chamados para viver debaixo do poder da ressurreição, do poder do Senhor Jesus Cristo, do poder de Deus. Então, a primeira coisa que eu gostaria de enfatizar com vocês nesta manhã é que nós fomos chamados para viver uma nova vida. E essa nova vida, ela começa
começa com a nossa ressurreição, porque antes veio a morte. Nós passamos por um processo de morte, quando nós somos batizados em nome de Jesus Cristo. Nós somos batizados, nós somos imergidos, submergidos para dentro de Cristo. Nós somos colocados dentro de Cristo. Então, nós fomos tirados desse poder da velha natureza e houve, pela misericórdia, segundo a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança. Irmãos, presta bem atenção. O passado, ele não tem mais como ser vivido. Passou. Vocês já ouviram falar que leite derramado não volta para a leiteira? Água que passa debaixo da ponte também não volta. Então o passado ficou para trás. E o Senhor, pelo seu grande poder misericordioso, nos regenerou para uma viva esperança. Esperança é aquilo que nós temos para frente. Esperança é aquilo que nós esperamos andando para frente. Esperança não se remete ao que passou. Esperança nos lança para o futuro. É andar para frente. Então, a segunda coisa que eu acho muito importante nós reafirmarmos é que nós passamos pela morte. Romanos capítulo 6, versos 1 e 4. 1 a 4. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum! Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Presta bem atenção, eu vou insistir nessa questão do tempo verbal, eu vou insistir nessa questão que se refere ao que passou. Nós não vamos morrer, nós já morremos. Nós já passamos pela morte quando fomos o quê? Batizados. 3. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Quando o passado te assombra, Cristo já morreu por você, desgraçado. Quando o passado vem à tona, você não tem jeito, mas para frente em Cristo Jesus é nova vida. Irmãos, o que passou, passou. Você não vai consertar o que passou. Você não vai melhorar o que passou. A obra de Jesus nos remete para frente. Nos lança para frente. Aleluia.
Eu não estou excluindo o arrependimento. Eu não estou excluindo a necessidade de se arrepender. Eu não estou excluindo a necessidade de reconhecer os nossos pecados. Eu estou dizendo que uma vez que nós reconhecemos os nossos pecados e nos arrependemos, então nós vamos andar para frente nessa viva esperança. Então, o terceiro ponto é onde tudo começou. Tudo começou no versículo 21 desse capítulo. O batismo que corresponde a isso agora também salva vocês. Não sendo, presta bem atenção, o batismo que corresponde a isso agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas, eu estou falando 21 do capítulo de 1 Pedro 3, 21, tá? Achou aí 1 Pedro 3, 21? Acho que é importante que vocês acompanhem. Deixa eu ver aqui se já está aqui na tela. Ah, mas o pessoal é muito rápido, né? O batismo que corresponde a isso agora também salva vocês. Quando? 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 Todo mundo aí, quando? Agora! Agora representa o quê? Agora representa, lembra? Ei, olha para frente. Agora também salva vocês. Pedro, Paulo estavam lembrando de um fato que já havia acontecido, que tem poder no presente. O batismo que corresponde a isso agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Nós precisamos carregar essa consciência que nós fomos libertos do poder da velha natureza. Nós fomos libertos do poder do pecado. Agora nós fomos chamados para andar sobre uma nova influência, o poder de Deus. Mas o poder de Deus, ele não vai violar você. O poder de Deus não vai cometer uma violência para que você entenda isso. O poder de Deus vai operar mediante a fé. O poder de Deus vai operar mediante o quebrantamento. Eu não consigo mesmo, eu preciso de Cristo. Eu preciso de Jesus. É Ele. É por meio dele. É para Ele. Tudo vem dele. Tudo que existe, subsiste por causa dele. Então eu e você somos chamados para andar com essa visão, essa prática da viva esperança. Por quê? Porque nós fomos regenerados. Regeneração é a mesma coisa de uma recriação. Houve uma recriação por meio do sangue de Jesus. A tendência da minha alma e da sua alma é querer se apegar ao que passou, é querer contemporizar. E o que nós precisamos é nos arrepender sobre o que passou. O que nós precisamos é reconhecer que Cristo nos colocou numa outra posição nele. Não é para ficar mais, porque fizeram isso comigo, porque falaram tal coisa, porque aquilo me ofendeu, porque
Eu não quero menosprezar o sentimento. Eu não quero menosprezar, em hipótese alguma, o que te feriu. Mas eu quero te lembrar que Jesus Cristo sofreu o castigo que nos traz a paz. O justo morreu pelo injusto. Jesus não fez nada de errado que o pudesse levar à cruz. O Santo de Deus desceu. O Santo de Deus abriu mão da sua glória e desceu e padeceu na cruz para que eu e você tivéssemos vida nele, para que nós pudéssemos experimentar uma viva esperança. Então, quando nós falamos sobre a ressurreição, nós precisamos lembrar que a ressurreição nos faz andar para frente. Eu quero lembrar para vocês mais uma vez, o profeta Isaías disse: não vos lembreis das coisas passadas, nem recordeis as antigas. Eis que estou para fazer coisa nova na terra. Porventura, podeis sentir? Sabe quando que a gente não sente? Quando a gente fica lembrando coisas passadas. Quando a gente fica se coçando com o caco de telha. Eu vou citar um homem para vocês da Bíblia, chamado Jó. Em nenhum momento dos 42 capítulos, ou 43, não tenho certeza, ou 44, pode ser também, 42, Gessé, né? Não. Osiel. Vai. Qual é o seu nome? Juan. Nossa, passei longe. Jó, em nenhum momento ele ficou assim: não é justo o que aconteceu comigo, porque esse diabo vai ser queimado um dia na cruz. Em nenhum momento Jó se referiu a Satanás. Em nenhum momento Jó ficou fazendo menção do diabo para explicar o que ele estava passando. Em todo momento Jó olhou para Cristo. Todo momento Jó olhou para Deus. Todo momento Jó pensou naquele que viria. Todo momento Jó olhou para aquele que viria e se manifestaria. Todo momento Jó falou para os seus amigos: Deus é santo, Deus é justo, Ele sabe porque eu estou passando por isso. Ele sabe. Se eu pequei, eu ainda não sei, mas Ele sabe. Por quê? Jó olhava para frente. Jó sacrificava pensando no futuro. Jó sacrificava porque era uma ordenança, era um ensinamento. Então ele oferecia holocaustos, ele oferecia ofertas pelo pecado. Naquele tempo, isso era importante e necessário. Hoje não. Cristo pagou o preço por nós. Cristo derramou o sangue dele. Então, o apóstolo Paulo fala assim: esquecendo-me, eu estou sempre pensando aqui porque eu confundo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação, para ver se consigo alcançar aquilo pelo qual também fui alcançado. Então, o profeta e o apóstolo estão dizendo: olha para frente, olha para frente, esquecendo-me. Antes ele ainda fala assim, apóstolo Paulo: eis que eu considero todas as coisas como refúgio, eu considero como esterco, eu considero como coisas sem valor, porque eu quero ganhar a Cristo. É isso que é o meu interesse. Esse era o assunto de Paulo: Cristo e este crucificado. Aleluia. E Paulo não sofreu pouco não, hein? Paulo
Paulo sofreu muito. Quantos naufrágios, apedrejamento, cadeias, quanta coisa ele passou. E ele fala: irmãos, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei viver com pouco, sei viver com muito. Foi isso que o apóstolo Paulo ensinou. Por quê? Porque ele olhava para frente. Qual era a esperança do apóstolo Paulo? Cristo, o retorno do Messias. Qual era a esperança de Pedro? O retorno do Messias. Qual era a esperança de João? O retorno do Messias. Qual era a esperança de Tiago? O retorno do Messias. Qual era a esperança de Judas? O retorno do Messias. Qual era a esperança dos profetas do Velho Testamento? A vinda do Messias. Eles tinham essa esperança. Nós vamos criar os nossos filhos pensando no Messias. Nós vamos construir a nossa família pensando no Messias. Nós vamos trabalhar, nós vamos viver pensando no Messias. Porque tudo é por Ele, para Ele. É para a glória dEle. O versículo 3 de Romanos 6 diz: ou acaso se esqueceram de quando de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo, e assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Nós podemos viver uma nova vida. Irmãos, nós precisamos dos valores do eterno. Nós precisamos aprender os valores do reino. Se nós vivermos essa vida aqui, pensando nas coisas que nós podemos adquirir, só pensando nas coisas que poderíamos conquistar, nós seremos as pessoas mais infelizes. Guarde uma coisa: dinheiro nunca é suficiente. Quanto mais uma pessoa tiver, mais ela vai querer. Ah, se eu tiver 1 milhão, eu estou bem. Não, você vai querer outro 1 milhão. Não, mas se eu conseguir 2 milhões, eu não vai querer outro 1 milhão. É assim. A vida é assim. Não, porque se eu tivesse essa quantia, você vai querer mais. Eu não estou dizendo que a gente não pode ter riqueza. Eu não estou dizendo que a gente não pode ter bens. Eu estou dizendo que a gente não pode viver por essas coisas. Porque onde estiver o nosso tesouro, aí vai estar o nosso coração. E enganoso é o coração do homem. Volto a repetir: você deve trabalhar, você deve estudar, você deve se qualificar, você deve buscar sua posição, seu trabalho. Isso é digno. Quem criou o trabalho foi Deus. Mas esse mundo jaz no maligno. Deus não tem esperança nenhuma em melhorar esse mundo. Quando Ele nos chama para uma viva esperança, Ele está nos chamando para nós olharmos para o reino vindouro, para nós olharmos para frente, para nós olharmos para aquele dia, o dia do Senhor. Então nós vivemos os dias de hoje esperando o dia do Senhor, o dia da sua vida. Então nós não vamos viver como as demais pessoas vivem, pelos valores desse mundo, pelos valores dessa era, pelos valores dessa sociedade. Porque essa sociedade que nós estamos vivendo tem um foco, tem um objetivo:
é ter, é ganhar, é estar sobre, é se colocar em posição cada vez mais alta, cada vez mais elevada. Por um outro lado, nós estamos vendo uma sociedade descomprometida, não querendo se comprometer com nada, completamente perdida, sem direção, sem rumo, achando que isso é bobagem, tolos. Nós temos os tolos e temos os gananciosos. Por qual valor nós vamos viver? Sobre qual poder nós vamos andar? O da preguiça ou do reino? Porque o do reino é trabalho. O reino é trabalho. Reino é trabalho. Primeira coisa que eu falei para o Renan, para o Rafael e para o Gabriel: vocês querem servir a Deus no ministério? Continue trabalhando. Continue na sua vida secular. Porque quem não sabe obedecer a ordem também não será um bom ministro. Quem não sabe obedecer também não vai servir na obra de Deus com excelência. Isso é muito sério. Então, os valores do reino de Deus são outros. A forma que nós somos chamados para viver é outra. Então, nós somos chamados para viver debaixo de outro poder e de outros valores. Versículo 5. Uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também a nossa ressurreição será semelhante à dele. Então a morte, ela resolve o nosso passado. A ressurreição nos lança para o futuro, abre caminho para uma perspectiva diferente do que essa que nós estamos vivendo hoje, nesse mundo. Jesus abriu para nós um novo e vivo caminho. Jesus propôs para nós o caminho que leva ao Pai. Jesus se tornou o caminho, Jesus se tornou a porta, Jesus se tornou a escada. Presta atenção no movimento, anda. Você não vai passar pela porta se você ficar sentado. Você não vai andar pelo caminho se você ficar sentado. Apóstolo Paulo fala sobre estar assentado em Cristo, estar de pé em Cristo, e fala sobre andar com Cristo. Você vai ver isso na Epístola de Efésios. Estar assentado, em pé e andando em Cristo. Em Cristo Jesus. Então, é uma decisão que eu e você precisamos tomar. Marcos capítulo 5, versículo 38. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou: por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ele estava deitado. Eu vou continuar a leitura. Mas tem pessoas que zombam de Jesus até hoje. Tem pessoas que zombam da obra de Jesus até hoje. Tem pessoas que ignoram quem é Jesus. Tem pessoas que ainda ignoram a obra de Jesus na cruz. Tem muita gente que não compreende o que Jesus fez. Como pode o justo morrer pelo injusto? Não tem sentido lógico. E as pessoas riram. A menina está morta. A menina está deitada na cama. As pessoas acharam graça, porque ele mandou que todos saíssem.
A multidão riu de Jesus. Ele, versículo 40, ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. A morte coloca a pessoa deitada. O morto não anda, o morto não fala, o morto não desenvolve, o morto não frutifica. Acabou! É isso que a morte faz. Quando eu não ando e eu fico me remetendo ao passado, isso é sintoma de morte. Quando eu deixo de me envolver, quando eu deixo de caminhar, isto é sintoma de morte. Nós precisamos avaliar como nós estamos vivendo a nossa vida. Nós precisamos prestar atenção sobre como que nós estamos recebendo o que Jesus fez ao morrer e ressuscitar. Versículo 41. Segurando-a pela mão, disse-lhe: Talita, cumi, que quer dizer, menina, levante-se. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Oh, aquela pessoa está andando. Aquela pessoa não tem um carro como o meu. Aquela pessoa não tem uma casa como a minha. Mas aquela pessoa está andando. Por quê? Porque ela está em Cristo. Ela está em Cristo. Uma pessoa que vive em Cristo não depende das coisas que ela consegue. Uma pessoa que vive em Cristo, ela não vai se mover porque conseguiu isso ou conseguiu aquilo. Muito pelo contrário. Quem recebe Cristo vai se despojar das coisas. Quem recebe Cristo vai ser uma pessoa despojada. Não vai ser uma pessoa movida por ganância. Olha a diferença entre Zaqueu e o jovem rico. O jovem rico se movia pela lei. O jovem rico se movia pelos seus esforços. O jovem rico se movia pela sua capacidade. O jovem rico se apegava àquilo que ele tinha. E quando Jesus lhe fez uma proposta, ele falou: ah, mestre, dura coisa me pedistes. Não dá para vender tudo que eu tenho. Eu não tenho como vender tudo que eu tenho. Eu tenho muita coisa. Onde o jovem rico estava pegado? Na lei? Onde que o jovem rico estava pegado? No amor a Deus? Jesus gostou dele. Jesus achou ele sincero. Jesus fez um convite que não fazia para ninguém. Poucas pessoas ouviram de Jesus: vem e me segue. Vem andar comigo. Poucas pessoas Jesus falou isso. Para a maioria Jesus disse: vai, anuncia, prega, fica, vai, fica, vai. Para o jovem rico ele disse: vem. Agora, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, quando a vida entra na casa de Zaqueu, quando a vida se senta à mesa da casa de Zaqueu, quando a vida é recebida na casa de Zaqueu, Zaqueu fala assim: Senhor, se eu defraudei alguém, devolverei 4 vezes mais. E metade dos meus bens eu vou repartir com os pobres. Jesus não pediu nada disso. Jesus não propôs nada disso. Mas quando nós encontramos a vida, as coisas perdem o sentido. Quando nós encontramos a vida, as coisas perdem a importância. Volto a dizer, e
não estou falando contra riquezas. Eu estou falando sobre domínio. Eu estou falando sobre senhorio. Eu estou falando sobre sujeição. Eu estou falando sobre a vida. Jesus ofereceu a vida. Jesus não ofereceu uma vida. Jesus ofereceu a vida. A vida que transcende. A vida que leva ao Pai. A vida que vai além da morte. A vida que continua. Essa vida acaba. Essa vida passa. A vida que Jesus está falando continua. Porque a morte não pode conter a vida. A vida continua. Marcos capítulo 16, versículo 5. Ao entrarem no túmulo, viram um jovem vestido de branco sentado do lado direito. Ficaram assustados, mas ele disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado? Ele não está aqui, ressuscitou. Vejam, este é o lugar onde haviam colocado seu corpo. Agora, vão e digam aos seus discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles a Galileia. Vocês o verão lá, como ele lhes disse. Jesus ressuscitou e ficou lá esperando os discípulos chegarem? Sim ou não? Não posso mexer aqui, que está no aparelhinho aqui. Sim ou não? Jesus ressuscitou e ficou lá, vou esperar eles daqui para mim verem. Foi isso? Não dá. Quem ressuscita anda. Quem ressuscita não fica no mesmo lugar. Quem ressuscita anda para frente. Jesus foi para onde? Para a Galileia dos gentios. Jesus foi anunciar o Evangelho. Jesus foi pregar o Evangelho. Jesus foi ver aqueles que estavam se perdendo. Diga aos discípulos e a Pedro. Isso foi um recado especial. Não vamos falar sobre isso. Mas ele vai e se encontrar com vocês lá. Onde? Lugar de trabalho. Local de trabalho. Quando Maria chega lá, cadê? Ele não está aqui entre os mortos. Ele ressuscitou. O que o anjo falou para ela? Vai. Vai o quê? Dizer para os discípulos. Então, quando nós nos encontramos com Jesus, nós ouvimos a ordem que ele diz: vai, ide, caminha, anda. Versículo 15 de Marcos 16 diz assim: Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo. Se beberem algo mortífero, não lhes fará mal. E colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. O que é enfermidade senão a manifestação da morte? O que é enfermidade senão a morte querendo levar a vida? Ele não disse vocês vão orar, ele disse vocês imporão as mãos sobre os enfermos. E ele começa dizendo: e estes sinais acompanharão os que creem. Nós vamos começar a viver como igreja, em breve, nós vamos começar a experimentar um rastro de milagres. Onde nós passarmos, pessoas ficarão curadas,
pessoas ficarão libertas, pessoas serão transformadas, porque, em primeiro lugar, nós começaremos a andar numa outra perspectiva de vida. Nós vamos deixar de ser esse povo, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me quer, para andar para frente, olhar para frente, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Vamos andar para frente, vamos olhar para frente. O apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 3, versículo 8: sim, de fato também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Versículo 9: e ser achado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo Jesus, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Versículo 10: para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte. Aleluia! Nós nos identificamos com Cristo na sua morte, mas ressuscitamos juntamente com Cristo para uma viva esperança. Irmão, dê ordem à sua alma hoje e diga: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome, porque é Ele quem perdoa as minhas iniquidades, é Ele quem sara as minhas enfermidades, é Ele quem redime a minha alma da cova, é Ele, por meio dEle, para Ele. Aleluia! Vamos olhar para Cristo, vamos olhar para Cristo, vamos bendizer a Cristo, vamos exaltar a Cristo, vamos viver no poder da ressurreição. Jesus ressuscitou, aleluia. Vamos andar para frente, vamos andar para frente. Para de ficar reclamando o seu pai, reclamando da sua mãe, de ficar reclamando do seu filho. Para de ficar reclamando do seu patrão. Entrega eles no altar, coloca eles diante de Deus. Entrega. Eu vou sair daqui a pouco. Estou indo para um velório, onde 2 filhas enterrarão seu pai. E eu tive a oportunidade de falar com uma delas ontem. Lembra do último momento que você teve com ele, do que ele te falou, e lembra que ele agora está com Cristo. Que passou, agora está com Cristo. Está com Cristo. Essa é a melhor maneira de viver, essa é a melhor forma de caminhar nesse caminho mais excelente. Ele nos chamou para andar num caminho mais excelente. Os músicos podem vir aqui. Vamos adorar Jesus. Vamos bendizer o nome do Senhor. Você pode ficar de pé. Você pode chorar diante de Deus. Você pode entregar seu coração, entregar sua alma. Fala para ele: Senhor, me perdoa por ficar coçando ferida. Senhor, me perdoa por ficar olhando para trás, porque eu quero andar com Cristo. Eu quero andar para frente. Andar com Cristo é andar para frente. Andar com Cristo é desfrutar dessa vida andando para frente, olhando para o que Ele fez. Olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé.
Não tenha expectativa de que esse mundo vai melhorar, não vai. Não tenha expectativa por reconhecimento, não tenha expectativa nisso. Espera no Senhor, ó minha alma. Alegra-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Coloca a sua alegria no Senhor, coloca a sua esperança no Senhor, coloca a sua expectativa no Senhor. Não coloque sua expectativa em pessoas. Não espere por isso. Adore a Ele. Caminhe para servi-lo, para adorá-lo. Tenha o seu prazer no Senhor. Aleluia.